Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos ao nosso componente Ensino Religioso. Com vocês, novamente, aqui a professora Lúcia Clemeci. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado todas as nossas aulas de ensino religioso e hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. Vamos fazer uma distinção, diferenciar algo. Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. Tradições religiosas da matriz ocidental. Muito bem, fiquem bem atentos aí. Nós vamos ver antes o que é o Oriente e o Ocidente, as diferenças entre eles, para depois entrarmos na matriz ocidental, certo? Vamos lá então. Os povos do Oriente e os povos do Ocidente têm visões diferenciadas da noção do que é Deus. Então vamos lá. Para o Oriente, Deus se manifesta em muitas entidades. Ele está contido em muitas entidades, que lá no Oriente chamam de deuses. Isto é típico das religiões politeístas. Que são as religiões politeístas, professora? Aquelas que cultuam e seguem o politeísmo. A divindade que se manifesta em muitas divindades, que nós chamamos de panteísmo, e pode ser visto como uma força impessoal que permeia a tudo e a todos. Para os politeístas, Deus está no universo e depois nas divindades, certo? Depois nós vamos ver que o monoteísmo, que é o contrário do politeísmo, ele acredita num Deus único. Todos aqueles que seguem o politeísmo, eles acreditam num Deus único, que é o Criador de tudo que existe. E este Deus é aquele Supremo, Todo-Poderoso, que faz o quê? Que criou tudo e está acima de tudo. Ele é o Criador, certo? Também, no Oriente, a noção de humanidade, lá, o homem, ele alcança a união com o divino mediante a iluminação súbita e o conhecimento. Então, vamos lá. Desmembrando isso aí, como que no Oriente o ser humano alcança a iluminação? Numa busca pessoal, através da meditação, para se ligar com a divindade, certo? Então vamos lá. No Ocidente é diferente. Enquanto no Oriente se tem uma noção de que nós fazemos parte também da divindade porque ela está em nós, no Ocidente se vê um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura. Deus está distante de nós, nós o estamos aqui nós estamos aqui o adorando, mas Deus não está em nós. Deus está distante de nós. O Criador está aqui, a criatura está aqui. Certo, pessoal? Então, o que nós já vimos? Oriente, politeísmo, Ocidente, monoteísmo. Noção de Deus. Para o Oriente, Deus está na pessoa, para o Ocidente ele está separado de nós. E a noção de salvação, como é que ela fica para cada uma dessas partes do globo terrestre? Lá no Oriente, por favor, a cartela do Oriente. Lá no Oriente, Deus, ele redime o ser humano do pecado, julga e dá punição. Existe a noção da vida após a morte no céu e no inferno. Deus redime o ser humano, certo? Então, o que acontece aí? Deus, ele é perdoado, ele perdoa, nós somos perdoados por Deus, certo? E lá no Oriente não. O que acontece no Oriente? A roda de Sansara, que é isso? A roda das encarnações.
Aí o que acontece aí? Se o homem conseguir vir nesta vida e se purificar, até que em alguma encarnação ele vai conseguir atingir a perfeição e vai sair da roda de Sansara, que são as encarnações, que são encaradas como uma punição não conseguir se purificar. Para nós do Ocidente, o que acontece? Deus nos pune porque nós pecamos. Se nós nos redimirmos deste pecado, seremos perdoados por Deus. Então, agora que nós já vimos a diferença entre o Oriente e o Ocidente, nós vamos ver as tradições religiosas de matriz ocidental. Quer dizer, que estão um pedacinho da Europa, um pedacinho da África, do lado do Oceano Atlântico, e mais aqui a parte que nós vivemos, os continentes americanos. O que acontece aí? Existem 3 religiões que nós chamamos as religiões do livro. Quais são elas? O cristianismo, são os seguidores que professam essa religião de Jesus Cristo. É considerado, para os cristãos, o Salvador do mundo. Nós, cristãos, ou todos os cristãos, claro, estou me incluindo aí, são o quê? Aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. E lá, dentro do cristianismo, existem várias vertentes. De 2 maiores vertentes surgiram outras. Por exemplo, catolicismo e protestantismo. São religiões católicas. É importante nós colocarmos aqui que não só a Igreja Católica Apostólica Romana que tem mais evidência. Existe a Igreja Católica Siriana, Igreja Católica Ortodoxa, existe a Igreja Católica Copta, existe a Igreja Católica Celta e muitas outras. Mas a igreja que segue o Papa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos a Igreja Ortodoxa, que surgiu em 1054 em Constantinopla. Ela não segue o Papa, não obedece ao Papa. Ela obedece à autoridade do patriarca. Muito bem. É importante vocês terem claro que nós não temos só uma Igreja Católica. Existe muita Igreja Católica, certo? E temos também as religiões protestantes, que também são cristãs, mas têm outras denominações. E nós vamos ver as protestantes tradicionais, que foram aquelas primeiras do protestantismo, os luteranos e os calvinistas. Luteranos porque vieram de Martinho Lutero, que foi quem fez a primeira reforma protestante, e calvinismo, que veio de Calvino. E temos também outros reformadores que foram importantíssimos. Lutero, ele fez a reforma luterana. E houve um movimento reformado chamado calvinismo, e depois veio outros que deram origem aos pentecostais e aos neopentecostais, que hoje nós chamamos de evangélicos. Os pentecostais e os neopentecostais, gente, eles sofreram muita transformação, sofreram muita mudança ao longo dos séculos e dos anos, e aí das décadas. E aí o que aconteceu? De lá para cá, do século onde aconteceu a reforma, já houve muita adaptação aos tempos modernos, tanto que os pentecostais de hoje e os neopentecostais, eles têm práticas que não são das primeiras religiões protestantes, certo? Para se adequar ao nosso tempo. Então, já vimos aí os reformadores, vamos adiante. Próxima cartela. Temos lá também o Menno Simons e o Henrique VIII, também foram reformadores. Esses aí, o Simons, ele fez a reforma dos anabatistas. Quem de vocês já viu aqueles filmes onde pessoas vivem numa comunidade com suas leis próprias, com roupas características? São
os anabatistas. E o anglicanismo aconteceu lá na Inglaterra e foi para os Estados Unidos, para a América, e também desceu aqui para a América Latina, certo? Então, também o anglicanismo aqui na América Latina é muito forte. Ok, pessoal? Muito bem, vimos aí os cristãos. Qual é a outra religião do livro? A religião do judaísmo. Esta religião é aquela religião de lá dos primórdios do tempo, do Antigo Testamento, que veio de Abraão, se originou de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, certo? É do povo judeu esta religião. E eles têm um livro que foi dado em origem divina para eles. Este livro são as leis do judaísmo, a Torá, certo? A Torá, ela contém 5 livros, que lá na Bíblia dos cristãos aparece como o Pentateuco. Em algumas Bíblias evangélicas, o Pentateuco não existe, não se mostra, certo? Mas para os judeus, esta é a lei máxima deles, que está na Torá. Agora vamos ver como os judeus encaram Deus na concepção deles. Acreditam em um Deus único que vai enviar um Messias trazendo uma vida melhor para todos. Muito bem. Gente, temos que deixar bem claro aqui que para nós cristãos o Messias foi Jesus, ou para os cristãos, mas para os judeus Jesus foi apenas mais um profeta, assim como o islamismo também vai ver. Eles ainda estão esperando pelo Messias prometido, ok? E tem crenças de iniciação que são próprias deles, certo? Então vamos adiante agora para o islamismo, que é a terceira religião do livro. É importante colocar aqui para vocês, gente, que o cristianismo e o islamismo podemos dizer que são religiões filhas do judaísmo. Por quê? Porque a primeira religião foi o judaísmo, depois ela deu origem ao cristianismo após Cristo e os apóstolos lá no Novo Testamento, e depois que veio o islamismo. Então, nós dizemos que o cristianismo e o islamismo são religiões filhas do judaísmo, certo? E o que crê o islamismo? Crê em Alá, o único e verdadeiro Deus, e o profeta deles é Maomé, tá? Muhammad, que foi um homem que foi criado pelo tio. Quando ficou adulto, ia para uma montanha lá meditar. E lá, neste monte, ele recebeu a mensagem e a visita do arcanjo Gabriel, dizendo para ele fundar o islamismo. Ele foi obediente e fundou a religião que hoje nós conhecemos como islamismo. O livro sagrado deles é o Alcorão, que foi revelado por Maomé, tá? Num período de 23 anos. Então, este livro foi uma revelação que Maomé recebeu e passou para todos seus adeptos, certo? Agora, o que o islamismo acredita? Que devemos ter uma submissão total a Alá. E o islamismo, ele não vê Jesus como o Salvador do mundo, ou o maior profeta, ou o Messias. Para o islamismo, o maior profeta foi Maomé. E existem outros profetas menores. Jesus é apenas para eles mais um profeta. Ok, pessoal? Então vamos adiante. Agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Mas antes eu quero lembrar vocês, estas 3 religiões são monoteístas. O Ocidente, na sua maioria, segue religiões monoteístas, não esqueçam disso. Ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa dinâmica local interativa?
Questão 1. Vocês vão fazer um desenho ou um pequeno texto abordando o mundo ocidental. Tudo que vocês receberam de subsídios e também tudo que eu falei aqui, enfoquei aqui. Vocês vão fazer num texto ou então representar através de um desenho. O que você sabia sobre o Ocidente e o Oriente? Vejam que eu fiz a diferença. A noção de Deus, a noção de salvação, a noção de pecado, certo? Então, o que você sabia que alguém já tinha falado para vocês anteriormente? O que mais lhe chamou a atenção nessas duas formas de ver o mundo? E por que te chamou a atenção? Muito bem, pessoal, vamos lá, trabalhando um pouquinho. Daqui a pouco nós voltamos.
Olá, pessoal. E aí, deu para trabalhar? Vamos ver cada uma das nossas questões aqui. Tenho certeza que vocês prestaram bastante atenção e conseguiram fazer um bonito desenho aí ou um texto abordando o mundo ocidental. O que vocês poderiam ter colocado aí sobre o mundo ocidental? Vamos ver? Vocês poderiam ter desenhado um templo católico, uma mesquita islâmica ou uma sinagoga judaica, ou até também poderiam ter colocado alguma festa religiosa representando o Ocidente. Aqui nós temos as procissões do Ocidente com o padroeiro daquela comunidade, temos outras festas religiosas do povo, vocês poderiam ter colocado. E aqui, para o Oriente, vocês poderiam ter desenhado o quê? Os deuses das religiões orientais, tanto da Índia, quanto da China, quanto do Japão, e algumas das tradições. Um exemplo, quando nós trabalhamos as religiões orientais da Índia, nós vemos lá que as pessoas fazem meditação. E também, quando morre uma pessoa, na Índia não há cemitérios. Quando morre uma pessoa, esta pessoa é cremada e as suas cinzas são colocadas no rio Ganges, num ritual todo próprio. Então, tudo isso vocês poderiam ter colocado. E ainda outras questões, está? Vamos ver a questão 2 da questão 1. O que vocês sabiam já sobre o Ocidente e Oriente? Eu tenho certeza que vocês já conheciam algumas tradições de filmes, de livros que vocês leram, de histórias que foram contadas, de pessoas que vocês conheceram que praticam essas religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, certo? Então, o que vocês poderiam ter colocado aí? Existe uma gama enorme de conhecimentos e aspectos que vocês poderiam ter colocado aí, mas nós estamos aqui dando algumas sugestões. Vamos lá, quais são as nossas sugestões? Para o Ocidente, nós sabemos que no Ocidente a maioria pratica as religiões monoteístas. Acredita em apenas um Deus. Então, vocês poderiam falar do livro sagrado dessas religiões. No judaísmo, a Torá. No cristianismo, a Bíblia. E no islamismo, o Alcorão. Para o Oriente, vocês poderiam falar sobre os deuses e as tradições deles, como nós já falamos anteriormente, a pessoa cremada no rio. Podemos falar também lá do Oriente, os japoneses que oferecem no túmulo da pessoa, o budismo, alimentos, e o shintoísmo colocam alimentos no símbolo da pessoa, é um outro no túmulo da pessoa, do seu ente querido. E também a oferenda de alimentos aos deuses. Isto é praticado no shintoísmo, é praticado também nas religiões indianas, hinduísmo, Hare Krishna e outras com outras denominações, certo? Então vamos para a próxima. Ainda na questão 1, o que mais chamou tua atenção nessas duas formas de ver o mundo? Quais as formas, professora? O monoteísmo e o politeísmo. Claro que alguma coisa te chamou a atenção. Vocês poderiam ter feito inúmeros comentários aí. E nós colocamos um comentário aí, uma característica. Vocês poderiam dizer que no politeísmo Deus se manifesta em várias divindades, certo? E no monoteísmo ele é único, ele é o supremo, certo? Então vamos agora para a questão 2. O que mais lhe chamou a atenção na religião cristã? Tenho certeza que a resposta de vocês foi bem variada e nós aqui sugestionamos. Exemplos. Nós temos no cristianismo o ritual do batismo,
Temos as festas religiosas, a procissão, que é uma tradição do cristianismo, os sacramentos, a Eucaristia, que talvez seja o aspecto mais importante do cristianismo, certo? Vamos para a nossa segunda questão. O que mais lhe chamou a atenção na religião judaica? A religião judaica tem uma tradição, pessoal, muito interessante. Nós vemos muito nos filmes e nos livros, na literatura, retratada a tradição judaica. Então, vamos ver a nossa sugestão. No judaísmo, nós temos como exemplos a circuncisão do bebê do sexo masculino, quando ele recebe as boas-vindas. E temos também a ida ao Muro das Lamentações em Jerusalém. Todo ano, um judeu vai ao Muro das Lamentações fazer oração, pelo menos uma vez no ano, certo? Vamos para a próxima. O que mais lhe chamou a atenção na religião islâmica? Também é uma religião muito interessante na sua tradição e nos seus dogmas. Vamos ver a nossa resposta, a sugestão para vocês. No islamismo, nós temos como exemplos a ida ao templo na cidade de Meca, 3 vezes ao ano. E temos também o seguimento ao Corão, certo? Pessoal, é importante que nós tenhamos, dentro destas duas vertentes, o monoteísmo e o politeísmo, muito respeito pela escolha de cada um, das suas crenças, das suas tradições e dos seus dogmas. Isto tem que estar muito presente na nossa vida, faz parte da ética humana, certo, pessoal? Eu espero que vocês consigam respeitar cada uma das escolhas de todas as pessoas. Ok, 8º ano? Foi uma alegria ter estado com vocês, pessoal. Até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.